Olá pessoal, tudo bem? Nosso objetivo nessa aula de hoje é falar sobre direitos humanos, com destaque aí para as principais jurisprudências desse ano de 2025. Para isso, eu vou discutir com vocês, partir dessa análise, para a discussão aí sobre as principais violações de direitos humanos. Em seguida, eu vou apresentar os principais casos e decisões desse ano de 2025. Antes de mais nada, é preciso destacar aí que a gente tem uma política de direitos humanos no Brasil, a Política Nacional de Direitos Humanos, o Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, que estabelece aí um conjunto de ações, de diretrizes, de objetivos que visam enfrentar as principais violações de direitos humanos que persistem aí na história do Brasil. Mais recentemente, a gente tem muitos casos que foram levados aí ao STF para discutir aí a questão das principais violações dos direitos humanos no Brasil. E é isso que a gente vai analisar hoje. A gente vai ver que em 2025 a gente teve decisões relevantes do STF em direitos humanos, com impacto direto aí nas provas de concurso. Nós vamos fazer uma análise por bloco temático, destacando aí a tese ou a conclusão do julgamento, os principais fundamentos constitucionais, diálogo também com tratados e padrões internacionais, e vamos salientar se a decisão foi monocrática ou colegiada, beleza? Bem, pessoal, as decisões de 2025 do STF revelam violações estruturais e reiteradas de direitos humanos, muitas delas associadas a omissões estatais, políticas públicas inadequadas ou práticas administrativas incompatíveis com a Constituição e tratados internacionais. Então a gente vai ver aí duas principais formas de violação dos direitos humanos no Brasil, inclusive atestada pelos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, conhecido como Disque 100. Esses dados, pessoal, mostram aí que tem dois tipos de violações de direitos. As violações cometidas pela ação direta do Estado, por exemplo, violência institucional, violência policial, entre outras práticas de violação, ou por omissão do Estado. Quando o Estado deixa atender a pessoa com deficiência, deixa de atender a criança, a pessoa idosa em uma unidade de saúde, essas omissões também vão ser consideradas violações dos direitos humanos. Então, a gente vai analisar aí as principais decisões, considerando que o Brasil, historicamente, tem reproduzido práticas de violações, seja por ação, seja por omissão do Estado. E mais do que isso, essas violações atingem, sobretudo, pessoal, grupos mais vulnerabilizados, ok? Então a gente vai ver que tem alguns segmentos da população que historicamente tiveram seus direitos violados no Brasil, a saber, população indígena, a população negra, ok? A população LGBT. Isso não são achismos, são dados, pesquisas e relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos vão revelar que o Brasil apresenta indicadores graves de violações dos direitos humanos, afetando principalmente os grupos mais vulneráveis. E aí, pessoal, a gente vai salientar quais são essas violações aqui, dando ênfase para aquelas em que tiveram casos julgados. Bem, uma primeira diz respeito à questão da violência armada e à política de armas do Brasil. Bem, essa questão do uso de armas traz um risco ao direito à vida, à segurança coletiva, decorrente aí da flexibilização do acesso a armas de fogo. Então, a violação identificada decorre dessa dinâmica do uso aí de armas de fogo. Há um aumento do potencial letal de conflitos interpessoais decorrentes desse acesso irrestrito às armas de fogo. Além disso, um impacto desproporcional aí sobre populações vulneráveis, ok? Nesse sentido, o que essa demanda revela é um conflito entre interesses individuais e proteção da coletividade. Bem, o que a gente vai ver como achado aí dessa análise? O reconhecimento de controle de armas integra a política de direitos humanos, assim há um alinhamento com compromissos internacionais de redução da violência armada, ok? O STF, então, legitima restrições como medidas preventivas de
proteção à vida, né, pessoal? Então a gente vai ver aí um grande desafio enfrentado hoje no campo aí da questão dos direitos humanos, diz respeito aí ao acesso irrestrito às armas com potencial de letalidade. Nesse sentido, a gente vai ver uma decisão que trata dessa temática. Ok, pessoal? Bem, essa letalidade policial e as operações em favelas, a gente ainda vê dados que indicam um grau alto aí de letalidade policial, inclusive com execuções extrajudiciais, uso excessivo da força e mortes evitáveis em operações policiais. A gente vai ver, então, uma omissão estatal estrutural no controle da violência policial. Esse é um outro indicador de violação dos direitos humanos. Historicamente, o Brasil apresenta dados que revelam alto índice de violência policial, especialmente em contextos de territórios mais vulneráveis, como as favelas, né? Bem, as características que a gente vai ver são altas taxas de mortes civis, inclusive pessoas sem envolvimento com crimes, operações sem planejamento adequado, transparência ou controle, uma violação recorrente da inviolabilidade do domicílio, especialmente para a população mais pobre, ok? Além dos danos decorrentes dessas ações sobre crianças e adolescentes, ou seja, essa letalidade policial, essas operações nas favelas afetam principalmente aí crianças e adolescentes, ok? Bem, o que os estudos mostram é a necessidade de publicação de dados desagregados de mortes, ok? Assim como exigências de câmeras corporais em viaturas e também câmeras em viaturas, obrigatoriedade de ambulâncias em operações com risco e prioridade absoluta aí nos casos envolvendo crianças e adolescentes, ok? Bem, pessoal, um outro dado importante que a gente vai destacar em termos de violação dos direitos humanos se refere ao ambiente digital e redes sociais. Há uma disseminação massiva de discurso de ódio, desinformação e incitação à violência, com insuficiente resposta das plataformas digitais. Então hoje a gente vê um grande debate aí sobre as chamadas fake news, especialmente aquelas informações que são disseminadas sem nenhum tipo aí de controle dessa informação, de checagem de veracidade, muitas delas incitando a violência, incitando a cultura do ódio, e nesse sentido, né, passou-se a discutir a necessidade de um maior controle dessas informações. A gente vai ver ataques a grupos como mulheres, minorias étnicas e raciais, principalmente aí no contexto das redes sociais, assim como ameaças ao funcionamento das instituições democráticas. Ou seja, a gente vai ver um modelo legal considerado leniente e incapaz de conter esses danos, né? Assim, ou seja, um espaço que se torna permissivo a essa disseminação de uma cultura de ódio, ok? Alguns conteúdos mostram incitação a golpes e atos antidemocráticos, terrorismo e propaganda terrorista, pornografia infantil, incitação ao suicídio e também tráfico de pessoas. Aí, pessoal, um reconhecimento de omissão legislativa parcial. Por isso, o STF impôs aí um dever ativo de moderação das plataformas, sem caracterizar aí uma censura prévia. A grande questão é que, no espaço das redes sociais, existe uma liberdade de expressão, uma liberdade de manifestação, só que muitas das vezes essas liberdades atentam contra outras liberdades. Essas expressões ou essas manifestações têm características violentas, têm características manipulatórias em termos de cultivo de uma cultura de ódio, ok? Bem, pessoal, seguindo na análise das principais violações dos direitos humanos, a gente vai ver barreiras institucionais ao acesso ao aborto legal, especialmente no SUS, né, o Sistema Único de Saúde, com negação a atraso de atendimento em regiões sem médicos disponíveis, um impacto desproporcional sobre mulheres pobres e residentes em áreas remotas, e um tratamento desigual e discriminatório baseado em gênero. Então, a questão do desafio do cumprimento aí das normas relacionadas ao aborto legal, que afetam principalmente as mulheres pobres.
Bem, o aborto legal é permitido apenas em hipóteses específicas, mas com uma execução bastante deficiente. A liminar que ampliava a atuação da enfermagem nesses casos foi revogada. Portanto, segundo os relatórios, há uma persistência de omissão estatal na garantia do direito à saúde reprodutiva. Um debate conectado aí à mortalidade materna e à clandestinidade. Okay? Então a gente vai ver aí também a questão de gênero aparecendo no Brasil, numa perspectiva interseccional, né, a questão de gênero associada à questão de classe. As mulheres pobres têm mais dificuldade aí de acessar os direitos relacionados ao aborto legal, segundo os estudos sobre violações de direitos humanos no Brasil. Bem, uma outra referência histórica em termos de violação dos direitos humanos no Brasil diz respeito aos direitos territoriais indígenas e à questão do marco temporal. Bem, houve uma tentativa legislativa de supressão de direitos territoriais originários dos povos indígenas, com desconsideração de expulsões e esbulhos históricos, violação do dever de consulta prévio, risco de etnocídio cultural e territorial, ou seja, uma ameaça grave de retrocesso com relação aos direitos fundamentais. Lembrando que a questão da terra é central quando a gente fala dos povos indígenas, né, porque a dinâmica cultural, a cosmovisão da população indígena está intimamente ligada ao território em que ela está inserida. Então, a perda desse território, a ameaça desse território, representa uma ameaça à própria organização dessa cultura indígena. Bem, o marco temporal foi declarado incompatível com a Constituição. Os direitos dos indígenas reconhecidos como direitos fundamentais, protegidos contra retrocessos, e a gente vai ver aí um reconhecimento do papel das terras indígenas na proteção ambiental e climática. Mas a manutenção parcial desses dispositivos tem gerado controvérsia e novos conflitos. Pessoal, quando a gente fala de violação dos direitos humanos no Brasil, a gente precisa falar também da questão do sistema prisional e dos visitantes. A gente vai ver dados que revelam um tratamento degradante e humilhante de visitantes, de pessoas presas. Okay? Algumas evidências mostram nudez forçada, inspeções corporais invasivas, presunção generalizada de culpa sobre visitantes, afetação especial de mulheres, pessoas idosas e crianças. Bem, a revista íntima vexatória foi declarada inconstitucional, ok? Além disso, provas obtidas por esse meio são consideradas ilícitas e há uma obrigação estatal de instalar scanners corporais para evitar essas visitas íntimas vexatórias. Além disso, a revista invasiva somente em caso excepcional com ordem judicial. Nesse sentido, o Brasil está se alinhando aí com as regras de Mandela e as regras de Bangkok. Bem, pessoal, a gente fez aqui uma breve análise sobre as principais violações dos direitos humanos no Brasil. Essas violações, como eu já frisei aqui, foram identificadas nas principais fontes de registro de violação dos direitos humanos no Brasil, como próprio Disque 100, além dos relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dessas violações, muitas delas tiveram um tratamento aí pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente vai salientar aqui algumas decisões que foram importantes, pessoal. Bem, a gente teve a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 973, decisão no plenário do STF, com o julgamento concluído agora, em 18 de dezembro de 2025, tendo uma decisão unânime quanto ao reconhecimento do racismo estrutural e de violações sistemáticas a direitos da população negra, ok? Então, essa arguição aí, essa ADPF, identificou aí a persistência do racismo estrutural na sociedade brasileira, gerando aí efeitos severos, especialmente para a população negra no Brasil. Nesse sentido, esse racismo estrutural foi qualificado como violador sistemático de direitos fundamentais da população negra. Esse julgamento foi provocado aí
por partidos políticos, com foco em omissão e atuação insuficiente do poder público, ok? Bem, pessoal, o racismo estrutural, então, não é um fato isolado ou uma conduta individual, mas um fenômeno histórico, institucional e sistêmico, que é reproduzido aí por políticas públicas, práticas estatais e estruturas sociais. Então não é um fenômeno isolado de um conflito interpessoal, é um fenômeno que vem se reproduzindo historicamente nas políticas públicas, nas práticas institucionais, nas relações sociais no Brasil. Nesse sentido, o racismo estrutural, ele viola direitos como dignidade da pessoa humana, igualdade material, acesso à educação, trabalho, saúde, justiça, direito à vida e também à segurança, ok? Essa violação, ela é continuada e estrutural, está associada à omissão estatal, a políticas públicas insuficientes, ok? Que reproduzem desigualdades raciais identificadas por diferentes estudos. Por isso, o STF reconhece que o Estado não apenas falhou, mas contribuiu historicamente para o problema. Ou seja, o STF enxerga a necessidade do Estado reorganizar as suas ações para o enfrentamento direto do racismo estrutural, já que ele reconhece a existência desse fenômeno. Por isso, o STF determinou aí a elaboração de Plano Nacional de Combate ao Racismo Estrutural, revisão do Plano Nacional de Igualdade Racial, revisão e aprimoramento da política de cotas, em educação e emprego, criação de protocolos específicos para o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, além de realização de campanhas institucionais de combate ao racismo, ok? Soma-se a isso diretrizes para incentivos culturais. Importante, pessoal, que essa decisão tem como base os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a vedação à discriminação racial, e como objetivos fundamentais erradicar as desigualdades, promover o bem-estar sem preconceitos, ok? Muito bem, pessoal. Além disso, essa decisão faz um diálogo com o direito internacional, especialmente com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. E também aí a gente vai ver a importância, né, de que o STF reconheceu, então, o racismo estrutural, mas não declarou formalmente estado de coisa inconstitucional. Preferiu impor medidas estruturais e planos de ação com monitoramento. Além disso, olha só, o STJ rejeitou a tese de racismo reverso, ok? Portanto, o racismo é compreendido como fenômeno ligado à opressão histórica e estrutural. Então a gente vai ver aí essa decisão destacando o fenômeno histórico da violação dos direitos humanos da população negra, reconhecendo a existência do racismo estrutural como um fenômeno que atravessa aí diferentes instituições do Estado, que se reproduz historicamente, assim como a necessidade de medidas para o enfrentamento direto desse fenômeno, ok? Uma outra decisão importante que a gente vai destacar é a ação declaratória de constitucionalidade, a DC 85, que confirmou a validade dos decretos 11.366 de 2023 e 11.615, que regulamentam o Estatuto do Desarmamento, restringindo a aquisição, posse e transferência de armas e munições. A tese central é a constitucionalidade de decretos que reforçaram restrições a armas e munições, ok? Tem como fundamentos constitucionais, pessoal, a competência da União para lidar com material bélico, poder regulamentar do presidente e a proteção da vida e segurança pública como justificativa para restrições proporcionais, até considerando que o Brasil historicamente é um país violento, é um país ainda em que há muitas mortes cometidas utilizando-se aí de armas de fogo. Portanto, o STF validou a política restritiva de armas como medida legítima de proteção coletiva. Bem, pessoal, seguindo em frente, a gente vai ver a questão da letalidade policial e os direitos da população das favelas.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, foi ajuizado com a pretensão de que fossem reconhecidas e sanadas graves lesões a preceitos fundamentais constitucionais decorrentes da política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E aí, pessoal, a tese foi do reconhecimento da gravidade das violações e a imposição de medidas estruturais para reduzir essa letalidade, ok? Bem, houve a homologação parcial do plano estadual com exigência de complementações. As medidas que costumam cair, que estão relacionadas a essa DPF, pessoal. Transparência de dados sobre mortes em operações, preservação do local e garantia do acesso do Ministério Público a provas e registros, uso proporcional da força e planejamento das operações, ambulâncias em operações com risco de confronto, restrições em ações em escolas e unidades de saúde, ampliação de câmeras em viaturas e fardas e em ações ostensivas, prioridade sobre casos com crianças e adolescentes, protocolo de afastamento e avaliação de policiais envolvidos em mortes, programa de saúde mental para policiais e monitoramento institucional com participação do Conselho Nacional do MP e sociedade civil, ok? Então essas medidas costumam aparecer nas provas quando você fala desse caso aí relacionado à letalidade policial aí, especialmente no contexto das favelas. Bem, quais foram os fundamentos constitucionais destacados nessa decisão? Dignidade da pessoa humana, direito à vida, segurança e inviolabilidade do domicílio, controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, prioridade absoluta de direitos de criança e adolescente. Além disso, pessoal, a gente vai ver a questão da Convenção Americana de Direitos Humanos e o dever de investigar mortes com efetividade, padrões da ONU sobre o uso da força e investigação de mortes. Bem, o STF não declarou formalmente estado de coisas inconstitucional, mas impôs obrigações para essa questão. Mais uma decisão, agora relacionada à liberdade de expressão e uso das redes sociais. O recurso extraordinário 1037-396, no STF, discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial para responsabilizar provedores por conteúdo de terceiros, como perfis falsos. A tese central é a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil, ou seja, as plataformas podem ser responsabilizadas quando se omitem diante de conteúdos manifestadamente ilícitos, graves, mesmo sem ordem judicial, ok? Então aqui a gente tem uma polêmica aí, que é esse conflito entre a liberdade de expressão e outro, quando essa manifestação, essa liberdade de expressão afeta outros indivíduos, quando atenta contra a democracia, contra a dignidade da pessoa humana, e nesse sentido aqui se sugere uma regulação da internet e do uso, especialmente aí das redes sociais. Bem, conteúdos que geram dever reforçado de remoção aí, atos antidemocráticos e incitação à ruptura institucional, terrorismo e propaganda terrorismo, incitação ao suicídio e automutilação, discurso de ódio contra grupos protegidos e violência misógina, pornografia infantil, tráfico de pessoas e conteúdos impulsionados. Os fundamentos, né, estão relacionados à liberdade de expressão com limites, dignidade humana, honra, imagem, privacidade, igualdade, assim como aí a questão do pacto aí sobre os direitos civis e políticos, e possibilidade de restrições para proteger direitos alheios, ok? Parâmetros interamericanos sobre vedação e a apologia ao ódio, ok? Bem, não é censura prévia estatal, é responsabilização e dever de diligência das plataformas diante de ilícitos graves. Bem, pessoal, mais uma decisão que a gente vai destacar relacionada aos direitos sexuais e reprodutivos, caso aí a DPF 989. A DPF 989 e 1207 são ações do STF
que discutem aspectos do aborto legal no Brasil, especificamente as barreiras ao acesso ao procedimento e a autorização para que outros profissionais de saúde, além de médicos, possam realizá-lo. Bem, houve uma decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso autorizando a atuação da enfermagem no aborto legal, mas isso foi revogado pelo plenário por ampla maioria, restabelecendo a exigência de médico, ok? Tendo aí como fundamentos constitucionais o direito à saúde, o dever estatal e a dignidade da pessoa humana, além da questão da igualdade de gênero, ok? Bem, lembrando aí que o julgamento sobre descriminalização até 12 semanas segue sem conclusão no recorte apresentado. Outro tema bastante polêmico aí diz respeito aos direitos indígenas e o marco temporal. A tese central é a rejeição do marco temporal como critério obrigatório e derrubada do núcleo que exigia a sua ocupação em 88, com a reafirmação de direitos originários sobre terras tradicionalmente ocupadas, tendo como fundamento o artigo 231 e os direitos originários, proteção da diversidade cultural e o dever estatal de demarcar e proteger. Ok? Bem, alguns pontos polêmicos, né? Manutenção de trechos da lei com abertura condicionada para atividades econômicas, regras transitórias para ocupantes de boa-fé e propostas de compensação territorial e críticas quanto a limitações a retomadas. Ok? Alguns tratados e padrões internacionais, a Convenção 169 da OIT, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Ok? Portanto, pessoal, a queda do marco temporal não significou a anulação integral de todos os dispositivos discutidos. Bem, então a gente vai identificando aí que boa parte das decisões realizadas nesse ano tratam das temáticas das principais violações dos direitos humanos no Brasil, aí, com destaque para a questão indígena, a questão das terras dos povos indígenas, que vem sendo objeto de disputa e de interesses, aí, assim como objeto de conflitos e de algumas violações de direitos humanos. Bem, o outro tema que também a gente vai ver aqui diz respeito ao sistema prisional, caso da RE 959, né, a tese central é a inconstitucionalidade da revista íntima vexatória em visitantes de presídios, ok? Identificando que a prova obtida por esse meio ela é ilícita. Bem, as diretrizes dessa decisão indicam preferência por meio não invasivo, como scanner e detectores, exceção apenas em situação individualizada, com ordem judicial e procedimento digno. Além disso, a gente vai ver a possibilidade de negar a entrada em caso de recusa com registro formal, ok? Novamente, os fundamentos constitucionais destacados, a dignidade da pessoa humana, intimidade, privacidade, honra, assim como a vedação de tratamento desumano ou degradante. E com relação à segurança pública, com a conciliação dos direitos, ok? Que também a gente vai ver as regras de Mandela e as regras de Bangkok. Portanto, pessoal, o que a gente vai identificar como síntese dessas decisões é a centralidade da dignidade humana como eixo argumentativo das decisões, ok? O uso de ponderação entre liberdade e proteção de grupos vulneráveis, aí a defesa dos direitos humanos, especialmente para os grupos historicamente foram mais afetados. As decisões também fazem uma forte aproximação com tratados e parâmetros internacionais de direitos humanos, e as decisões apresentam efeitos estruturais e exigências de implementação e também monitoramento. Ok? Bem, pessoal, a gente traz aqui uma questão sobre essas temáticas para que a gente possa identificar como as bancas têm cobrado esses temas. Bem, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, e o Supremo Tribunal Federal, no bojo da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, trataram da temática da letalidade e vitimização policial. No julgamento final do STF, na DPF 635, foi decidido que, letra A,
os policiais militares em atividade operacional não precisam usar câmeras corporais nas fardas. Errado, né? Há essa indicação. B. É vedada a documentação por meio de fotografia pelos órgãos da Polícia Técnico-Científica em provas periciais produzidas em investigações de crime contra a vida. Errado. Autorizado aqui é o uso dessas imagens. C. É proibido qualquer tipo de prioridade nas investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes. Errado. É admitida essa prioridade. D. Nunca poderá ser determinada ao Estado, pelo Poder Judiciário, a elaboração de um plano de recuperação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas. Errado. Poderá, sim, ser determinado. E. Sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes de segurança pública na prática de crime doloso contra a vida, a investigação será atribuição do órgão do Ministério Público competente. Certíssimo o papel do MP aí na investigação desses casos envolvendo agentes de segurança pública. Beleza? Bem, pessoal, com isso, a gente quis trazer para vocês uma síntese das principais decisões aí do STF envolvendo casos de violações de direitos humanos. Eu agradeço pela atenção, galera. Até a próxima.